E eu vou falar de saúde, vou falar de saúde estética e vou trazer uma abordagem um pouco mais aprofundada da nutrição, que é a influência direta dos nutracêuticos no envelhecimento da pele. E eu sempre costumo dizer que a pele é sempre um espelho ou um reflexo de como a gente envelhece. Então é importante a gente entender os sinais do envelhecimento que são explícitos no tecido cutâneo para a gente poder entender como intervir nos tratamentos estéticos dos pacientes. E hoje, quando a gente vê a influência dos nutrientes na saúde da pele, a gente vê que existe uma infinidade de artigos e de estudos que exploram justamente esse contexto da importância dos nutrientes, dos micronutrientes, dos compostos bioativos na modulação do processo de envelhecimento. E isso acaba retardando, sobretudo, a forma como a pele envelhece. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Granzotti, eu sou biólogo, sou nutricionista clínico, atualmente atuo numa clínica de medicina estética avançada, então boa parte dos meus atendimentos vem sobretudo no manejo do envelhecimento cutâneo. Então muito do que eu vou expor aqui também vem um pouco da minha prática clínica, para deixar mais o assunto contextual, tá? Já deixo aqui as minhas redes sociais, quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, daquilo que eu estudo, enfim, pode ficar à vontade, me seguir no Instagram. Eu sempre falo que o Instagram é uma extensão das minhas aulas, então eu sempre interajo com os alunos ali nas redes sociais, tiro dúvidas, ajudo em protocolos. Eu acho que deixa aí, acho que o Instagram, a rede social, encurta um pouco o caminho, né, do diálogo entre professor e aluno, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição, principalmente os aspectos em out, que é um conceito que está bastante atual hoje, né, na nutrição estética, que é como a gente otimiza, né, de certa forma, os resultados dos procedimentos estéticos mediante a suplementação. E mais do que isso, de condutas nutricionais adequadas para cada queixa estética do meu paciente, tá? Uma das coisas que a gente tem que entender é que, de certa forma, a pele ela tem aí diferentes estruturas e que, de certa forma, acabam sendo influenciadas diretamente pelos processos de envelhecimento. Então, quando eu vejo uma pele envelhecida, né, quando eu estudo a estrutura de uma pele envelhecida, praticamente a gente vê ali alterações, inclusive morfológicas, que acometem o tecido cutâneo. Então, quando eu me preocupo em estudar, né, o processo de envelhecimento e, sobretudo, como a nutrição influencia diretamente nesses aspectos, é importante a gente entender da anatomia, da fisiologia da pele. Porque quando eu entendo as estruturas, o funcionamento do tecido cutâneo, fica fácil de eu intervir, porque eu sei aonde está vindo o problema e que tipo de ativo pode ser utilizado para melhor responder àquele tipo de alteração. Então, de forma bem simples e didática, a gente sabe que a pele é dividida em 3 camadas distintas. A gente tem aí a epiderme, a derme e a hipoderme, embora alguns autores não classifiquem a hipoderme como um componente do tecido. Eles classificam a hipoderme, ou o tecido adiposo subcutâneo, como um tecido conjuntivo à parte, mas que tem íntima relação com a pele propriamente dita. Eu até costumo dizer que o tecido adiposo subcutâneo tem um papel fundamental na manutenção da saúde do tecido, porque ele doa células principalmente para a derme. Então, boa parte da função dessa camada intermediária é dependente desse tecido adiposo subcutâneo. Então, células mesenquimais migram daqui para a derme para compor ali um pool de células que fazem parte dessa região do meu tecido, tá? Então, a gente tem aqui uma camadinha mais externa. Eu sempre falo que a epiderme é a região da pele que mantém o maior contato com o ambiente, né, com o ambiente externo. Então, a estrutura, a composição da epiderme, ela é organizada para, de certa forma, exercer os principais mecanismos de proteção do tecido. Então, todos os agentes que vêm do meio ambiente e que, de certa forma, agridem no meu organismo, agridem a minha pele, quem minimiza esse impacto dessa agressão é justamente a epiderme. Então, todas as células que compõem essa região do meu tecido cutâneo têm aí como principal função minimizar o dano gerado no tecido, tá? E logo abaixo da minha epiderme eu tenho a derme, que é uma região que já tem ali uma composição bastante distinta da epiderme. Eu falo que a derme, ela tem ali uma estrutura própria, e essa estrutura ela é responsável pela manutenção ou da arquitetura do tecido. Então, quem sustenta a pele, de certa forma, são os componentes que a gente encontra na derme. Então, na derme a gente tem ali
colágeno, a gente tem elastina, a gente tem o ácido hialurônico, que são componentes que preenchem o tecido e mais do que isso, sustentam a pele, né, como um todo, tá? E essa pele, essa região da minha pele, ela é fortemente influenciada pelos fatores de envelhecimento, principalmente os fatores extrínsecos, aquilo que vem de fora. Então, a radiação, a alteração da umidade relativa do ar, micro-organismos, enfim, tudo que diretamente atinge a minha pele pode desorganizar, sobretudo, a minha pele. Então, quando a gente fala dos fatores associados ao processo de envelhecimento, a gente tem tanto fatores intrínsecos, que são fatores associados ao próprio indivíduo, que são inerentes ao organismo humano, e a gente tem fatores ambientais, ou os fatores extrínsecos, que acabam se somando, ou às vezes acelerando o processo de envelhecimento, tá? Então, essas estruturas, sobretudo, são fortemente influenciadas durante o fator, ou os fatores de envelhecimento. E aqui, basicamente, a gente vê os principais componentes que agridem a pele e que podem acelerar a forma como ela envelhece. Então, por exemplo, eu tenho aqui a exposição a poluentes ambientais. Então, a gente tem substâncias químicas presentes no meio ambiente que podem acelerar o processo de envelhecimento. Eu tenho aqui, como eu disse, a variação da temperatura, da umidade. Então, essa relação entre o quanto o ar está quente ou o quanto tem de umidade relativa na atmosfera também modifica as estruturas da minha pele. Por exemplo, as glândulas sebáceas, que produzem sebo, que mantêm a umectação do tecido, dependendo da temperatura do meio ambiente, ou elas produzem mais sebo, ou elas diminuem a produção. Por exemplo, no inverno, né, a gente vê que a pele fica mais ressecada. Por quê? Porque a temperatura ambiental subregula a atividade das glândulas sebáceas. Então ela para de produzir um componente que é importante para a manutenção da hidratação do tecido, tá? Então a variação de temperatura e de umidade é extremamente importante a gente levar em consideração. A gente tem o sono hoje, né, influenciando diretamente nas estruturas da minha pele. Então hoje eu falo que o sono da beleza ele existe, então a gente precisa dormir para a gente reestruturar a nossa pele. Então boa parte da função do tecido cutâneo, de certa forma, acontece durante o sono. A produção de colágeno, a renovação do tecido, enfim. Então esses fatores que rejuvenescem a pele são altamente dependentes do repouso, do descanso. Então aquela pessoa que de certa forma não dorme, ou que troca a noite pelo dia, ou que tem poucas horas de sono, com certeza tem um processo de envelhecimento mais acentuado por conta dessa alteração do ciclo circadiano. Então a pele responde muito ao relógio biológico. E se a gente não respeita isso, consequentemente a gente está afetando, né, as estruturas da pele, tá? O estresse, hoje quem não está estressado, né? Hoje a gente tem aí, eu estava até vendo uma matéria que saiu acho que na Folha de São Paulo. O Brasil hoje é o segundo país com maior incidência de ansiedade e depressão. Então a população brasileira é extremamente ansiosa, né? Por vários fatores, né? Enfim, mas isso diretamente afeta como nós envelhecemos. Então o aumento nos níveis de cortisol é um fator que acelera os mecanismos de degradação de estruturas da minha pele. Então quando eu pego um paciente que apresenta ali o hipercortisolismo, cujos níveis de cortisol estão acima dos valores adequados, esse excesso de cortisol vai afetar, como por exemplo, a minha pele, os meus fibroblastos produzem colágeno, ou vai influenciar diretamente no modo como esse colágeno é degradado no meu tecido cutâneo. Então o excesso de estresse acaba culminando aí com um envelhecimento mais explícito do tecido cutâneo. E a gente tem ainda o fator nutricional. Então não tem como deixar de fora, né, a importância da alimentação. Então, o que o indivíduo come ou o que ele deixa de comer vai influenciar também nos mecanismos de envelhecimento. E, de certa forma, dentro da nutrição estética, além da gente manejar, né, esses fatores, a gente tem que pensar que o nutriente é essencial para regular esse processo influenciado por vários fatores que também combinam com o envelhecimento do tecido, tá? Então, assim, dentro do ponto de vista nutricional, a gente tem muito o que fazer para prevenir ou preservar as estruturas do tecido cutâneo. Então, dentro do contexto dermatológico, a nutrição hoje tem um papel fundamental, né? Então, a gente tem, como eu falei, os nutracêuticos, a própria dieta do paciente, compostos bioativos, fitoterápicos, enfim, exercendo influência, né, nos mecanismos de envelhecimento do tecido cutâneo.
Então olha só que interessante, ao longo da nossa vida, a pele ela sofre profundas modificações. Eu sempre falo que a pele não é um tecido estático, é um tecido dinâmico e que se modifica ao longo do tempo mediante a exposição que ele recebe. Então, dependendo daquilo que eu me exponho, dependendo daquilo que de fato entra em contato com a minha pele, a organização do meu tecido vai responder a esses fatores de exposição. Então, é uma estrutura extremamente dinâmica e que se modifica com o processo de envelhecimento. Então, olha só que interessante, quando a gente pega um indivíduo jovem, a gente tem uma grande quantidade de um tipo de colágeno que ele é mais denso e que dá mais estrutura para a minha pele, como por exemplo o colágeno tipo 1. Quando o indivíduo ele vai envelhecendo, as concentrações de colágeno tipo 1 diminuem progressivamente e aumenta a razão de colágeno tipo 3, que é um colágeno mais grosso, com menos densidade e que acaba culminando também com o processo de envelhecimento. Então o que a gente tem que analisar? Que a pele vai modificando, ela vai se reestruturando e de certa forma isso aí é influenciado por vários componentes do indivíduo. Então quando a gente observa os estudos sobre o processo de envelhecimento, ou mais do que isso, quando a gente observa como é a pele do indivíduo envelhecido, a gente vê que a quantidade de matriz extracelular, que são os componentes da minha pele, ácido hialurônico, colágeno, elastina, primeiro, tem um menor volume, a gente vê isso aqui na espessura dessa pele, e esse colágeno, essa elastina, essa matriz extracelular, ela é mais fragmentada. Isso significa que ao longo do tempo, essa estrutura sofreu por um longo período de agressões. Que agressões são essas? Aquelas que a gente viu anteriormente. Tá? Então veja que a gente tem uma menor densidade dérmica e a gente tem aqui uma matriz mais fragmentada. Então, dentro de um contexto geral, essa é a principal característica de uma pele envelhecida, de uma derme, né, ou de uma pele que sofreu aí o processo de envelhecimento. E basicamente, se a gente for ver na maior parte dos estudos, esse efeito gerado na pele em decorrência do envelhecimento é ocasionado sobretudo pelo aumento da produção de radicais livres. Então o estresse oxidativo hoje é entendido como um dos principais fatores que de certa forma acelera os mecanismos de envelhecimento do tecido. E aí quando eu entendo isso, fica fácil de eu intervir no problema. Porque se eu sei que todo o processo de envelhecimento está associado com o aumento do dano oxidativo, em que eu tenho que pensar do ponto de vista nutricional para preservar a saúde dessa pele? Os antioxidantes. Então hoje, na maior parte das suplementações que a gente encontra na farmácia magistral, produtos acabados, enfim, o que a gente vê na composição são substâncias que conseguem neutralizar esses radicais livres. Então as principais intervenções nutricionais hoje envolvidas para preservar a pele do dano que ela tem é de fato fornecer para aquele indivíduo substâncias que neutralizam a atividade desses radicais livres, tá? Então a gente viu em vários estudos que o aumento dessas espécies reativas de oxigênio estão associados aí com o envelhecimento propriamente dito. E olha só que interessante, isso aqui, o aumento da produção de radicais livres, é um fenômeno natural do processo de envelhecimento. Inclusive existem teorias que falam que a gente envelhece porque a nossa capacidade antioxidante reduz à medida que nós envelhecemos. Então eu sempre falo para os meus pacientes e para os meus alunos que conforme o indivíduo vai envelhecendo, a gente tem que aumentar a suplementação e o consumo de substâncias que previnem o dano oxidativo. Porque o fator fisiológico que protege o indivíduo daquele dano diminui com a idade. Então o suporte nutricional é essencial nesse público. Então indivíduos que estão em processo de envelhecimento, a gente tem que aumentar a capacidade antioxidante desse paciente. Tá? Isso dá condição para preservar não só a pele, mas a saúde desse indivíduo diante de várias doenças que também têm relação com o aumento da produção de radicais livres, tá? Então o fenômeno de envelhecimento por si só já é uma característica que favorece aí o dano no tecido cutâneo, tá? Então a gente tem aqui a matriz extracelular, a estrutura que de fato dá sustentação para a pele, então a gente vê que é um emaranhado de fibras de proteína, de carboidratos, como o ácido hialurônico, que sustentam o tecido. Então isso aqui forma uma rede, uma trama de substâncias que de fato sustentam a minha pele. E que à medida que essa pele vai envelhecendo, ele se torna mais fragmentado. Então a gente tem estudos mostrando que uma pele de um indivíduo de 80 anos tem ali uma concentração 80% menor dessas substâncias. Então é uma pele extremamente fina,
sem densidade, que deixa inclusive essa pele mais fragilizada e suscetível a danos, tá? Então isso aqui é natural, essas perdas são progressivas mediante aí a autoridade, tá? A gente tem aqui o principal componente de degradação dessa matriz, as enzimas proteases que degradam esse tecido, né? As metaloproteinases, elas são estimuladas mediante a produção de radicais livres. Então, quanto maior a produção das espécies reativas de oxigênio na minha pele, maior é a atividade dessas enzimas e maior é a taxa de degradação desses compostos no meu tecido cutâneo. Então, o que eu tenho que pensar? Em evitar o dano oxidativo, diminuir a expressão dessas enzimas e preservar a minha pele do dano ou da degradação, tá? Então, olha só, uma pele jovem, uma pele envelhecida, e olha só, a diferença entre a produção, a quantidade de matriz de uma pele jovem e a quantidade de colágeno de uma matriz de uma pele envelhecida. Então, você tem uma distinção bem explícita, principalmente em termos de qualidade. Então, isso aqui, de certa forma, vai clinicamente manifestar uma pele enrugada, uma pele mais flácida, cheia de vincos, que é de fato o que a gente vê no indivíduo, né, idoso, ok? Então, o dano oxidativo, o processo inflamatório são aí os principais componentes que aceleram o envelhecimento, tá? A gente não pode deixar de falar também dos fatores hormonais. Eu sempre digo que nas mulheres o estrogênio ele é fundamental para a manutenção da saúde da pele. O estrogênio é um dos hormônios anabólicos para o tecido cutâneo. Na mulher, em especial, o estrogênio estimula a produção de colágeno. Então, quando a mulher ela entra em menopausa, quando a gente já vê que não existe a produção dos hormônios a nível ovariano, o declínio hormonal acelera muito a forma como a pele se comporta. Então, mediante a esse processo, ou o final da vida reprodutiva da mulher, é um fator determinante para a gente entender de forma bem explícita como a pele é influenciada pelos hormônios sexuais. Então, na ausência do estrogênio, a mulher que ela entra em menopausa no período de transição, ela já reclama que a pele passou por uma profunda modificação. E, inclusive, essa mulher que está entrando em menopausa, né, esse é o público que mais procura as clínicas de estética para poder fazer tratamentos para tentar reverter esse tipo de processo. Tá? Então, o fator hormonal é um dos fatores que a gente leva em consideração também na hora de avaliar esse tecido. Tá? Então, a gente tem aqui o estrogênio, né? Tem aí uma produção, né, principalmente aumentada, né, na fase reprodutiva da mulher, então vai exercer efeitos sobre os diferentes tecidos corporais, e na ausência deles, né, você tem aí o próprio envelhecimento, tá? Então, olha só, dá para ver explicitamente como a gente tem uma mudança, né, no comportamento desse tecido, mediante aí as diferentes fases da vida da mulher. Então, a mulher que já passou pelo processo, né, de menopausa, a quantidade de colágeno, a densidade dessa pele é extremamente menor, o que de fato mostra aí os seus sinais clínicos de envelhecimento, tá? Então, o dano oxidativo, a gente falou que é o principal fator que acaba culminando com esse processo. O estrogênio é um hormônio extremamente importante para diminuir o dano oxidativo. Então, a gente vê os estudos hoje mostrando que o estradiol ele tem a capacidade de aumentar a atividade antioxidante da mulher. Então, na ausência do hormônio, o estresse oxidativo também aumenta, e você vê as várias cascatas associadas a esse dano oxidativo, que culmina com a diminuição da produção dos componentes da minha matriz. Então, uma das formas da gente preservar o tecido, né, do envelhecimento é, de fato, minimizar principalmente os danos extrínsecos. Eu falo que a mulher menopausada, por exemplo, ela é muito mais suscetível ao dano que vem de fora quando comparada com a mulher em idade fértil, porque a qualidade da pele, né, os componentes do tecido diminuem, e principalmente a atividade antioxidante dessa pele reduz significativamente, ao ponto de deixar ela mais suscetível àquilo que vem de fora. Então, obrigatoriamente, a mulher menopausada ela tem que cuidar desses fatores. Ela tem que redobrar o cuidado em relação aos danos ambientais para tentar minimizar o efeito disso na pele, tá? Então, a olfatoridade aqui é determinante para a gente fazer as melhores escolhas para proteger esse tecido do envelhecimento, tá? Então, a quantidade de substâncias que preenchem essa pele é muito menor, tá? Então, você tem aqui o aumento daquelas enzimas que degradam, né? Em contrapartida, você tem uma redução da taxa de síntese. Então, você não tem mais o equilíbrio nessa balança, você tem mais degradação do que produção. E esse desequilíbrio acaba culminando aí com o envelhecimento. Então, entendendo esses fatores,
de rejuvenescimento do tecido, a gente acaba fazendo aí as intervenções. Aquilo que eu falei, então você tem mais degradação do que síntese, e isso aí acaba favorecendo o envelhecimento. E aí a gente entra já no manejo nutricional, né? Então quais são as condutas que a gente adota na prática clínica para tentar reverter esse processo? Ou seja, minimizar esses fatores que acabam acelerando o envelhecimento. Então, se a gente for pegar a literatura, a gente vê que existem aí descritos nos diferentes artigos condutas nutricionais que são apropriados para preservar a pele do dano, do envelhecimento. Então a gente tem aqui alimentos que são funcionais, que são ricos em beta-caroteno, que são ricos em vitamina C, que são ricos em antioxidantes, compostos bioativos, que podem diretamente influenciar o comportamento da minha pele. E a gente também tem recomendações do que evitar, pensando em proteger ou preservar a minha pele do dano oxidativo. Então, o excesso de consumo de açúcar, principalmente açúcar refinado, se a gente for pegar na literatura, a maior parte dos estudos fala que esse excesso de açúcar simples, o carboidrato de padaria, é prejudicial para a minha pele. É um dos alimentos que mais aceleram os mecanismos de envelhecimento cutâneo. Então, uma das formas da gente manter a pele mais jovial é evitar, sobretudo, o excesso no consumo de alimentos ricos em açúcar simples, aquele carboidrato refinado. Aquilo que eu disse, aquele carboidrato que vem da padaria, né? Aquilo que aumenta a minha glicose, isso é o mais gostoso. Aquilo que aumenta os meus níveis de insulina, que aumenta os meus níveis glicêmicos. Então, se eu vou retirando ou diminuo o consumo desses alimentos, eu já resolvo boa parte desses problemas. Então, as recomendações para reduzir o consumo desses alimentos, a gente vê na maior parte da literatura, tá? Então, a gente tem alimentos funcionais, que podem ser incluídos na alimentação do meu paciente. A gente tem boa parte do que a gente encontra nos alimentos que podem ser suplementados, que aí entram numa classificação dentro da suplementação como fotoprotetores orais, que preservam a pele do dano, que diminuem o dano oxidativo e que podem compor aí as estratégias para a gente preservar o tecido, tá? E, sobretudo, condutas de macronutrientes, né? Então, quando a gente entende que a pele ela é formada por substâncias e que essas substâncias geralmente são formadas a partir daquilo que o indivíduo come, eu tenho que pensar também na conduta nutricional. Então, por exemplo, o baixo consumo de proteínas é um fator que não vai ajudar essa paciente a ter uma boa densidade dela. Então, eu tenho que, sobretudo, ajustar o quanto de proteína essa paciente come para eu poder volumizar a quantidade de colágeno na pele daquele indivíduo. Então, se uma paciente chega no consultório e fala para mim que, dentro das recomendações, ela consome 40%, 50% do que ela deveria ingerir, eu tenho que aumentar o consumo de proteínas, porque se eu penso em estimular colágeno na pele daquela paciente, eu não vou conseguir uma baixa ingestão proteica. Então, nas pacientes, em especial nas pacientes mulheres, uma das coisas que eu faço primeiro é aumentar o consumo de proteína. Porque se essa menina vai pensar em fazer um bioestimulador, uma radiofrequência, uma carboxiterapia, um procedimento estético rejuvenescedor, sem esse ajuste nutricional, eu não vou conseguir dar um resultado específico para ela. Então, de certa forma, isso é a primeira conduta que eu tenho que fazer antes de pensar numa suplementação. Ajustar aquilo que de fato é importante para aquela pele ressintetizar, produzir. Proteína é um dos nutrientes fundamentais para esse processo. Porque o colágeno é o quê? O colágeno não é uma proteína? Então, para eu fazer proteína, eu preciso ingeri-las. Então, a conduta nutricional aqui visa, sobretudo, a ajustar essa quantidade de nutrientes na dieta da minha paciente. E quando eu falo em quantidades, a gente vê que existem recomendações. Então, por exemplo, para eu ter um bom efeito mediante aí a diferentes procedimentos estéticos, eu tenho que pelo menos pensar em 1,6 gramas de proteína por quilograma peso. Então, se eu quero ter uma pele mais saudável, do ponto de vista estrutural, eu tenho que colocar pelo menos 1,5, 1,6 gramas de proteína por quilograma peso. Isso, então tu pega o peso do indivíduo, multiplica por 1,6 e você sabe mais ou menos o quanto ele tem que comer de proteína ao longo do dia. Então, às vezes, na minha conduta entra o whey, entra o colágeno, entra o alimento, ou seja, para tentar equalizar e fechar essa continha. Tá? Eu tenho que, de alguma forma, ajustar essa quantidade, a quantidade desse nutriente na dieta da minha paciente. Então, olha só que a gente vê uma dieta, por exemplo, com alto consumo proteico, comparado com uma dieta de baixo consumo proteico. Então,
para a gente ver explicitamente que a densidade dessa derme é muito menor, olha só, chega a ser a metade do tamanho, tem 50% do volume. Isso aqui está associado com uma baixa ingestão de proteína. Então, se eu não tenho ajuste, se eu não como proteína de forma adequada, né, a minha densidade térmica é reduzida. Então, aqui eu tenho menos colágeno, eu tenho menos elastina, eu tenho menos ácido hialurônico, ou seja, eu tenho uma pele muito mais desorganizada, sem estrutura, sem volume. Isso é muito mais fácil de gerar ali envelhecimento nesse tecido. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar a proteína para o meu paciente para a gente chegar, pelo menos, nesse estágio de densidade dele, tá? Absorção, em que sentido? Não vai gerar o efeito. A pergunta dela é boa. Se eu jogo um produto tópico pensando em estimular essa pele, se a paciente tem um baixo consumo proteico, eu não vou gerar o resultado que eu espero naquela pele. Exato. Então hoje, assim, a parte da cosmetologia é dependente do fator nutricional. Exato. Permeabilidade baixa, isso. Exatamente. Então a pergunta dela é extremamente importante. Se eu jogo um ativo na minha pele, que é para rejuvenescer esse tecido, estimular colágeno, se a dieta da minha paciente está ruim, não vai gerar o efeito. Tá? Então não é só chegar e comprar o produto na bancada da farmácia. Eu tenho que pensar pelo menos como é que está a dieta desse paciente para a gente pensar em ter bons resultados, né? Aí a gente vê aquele cenário onde o paciente vai lá, faz um procedimento estético e fala, puxa, eu não tive resultado. Nunca tive resultado com aquele procedimento. Mas será que alguém já perguntou para ela, o que você está comendo? Quanto você está comendo? Né? Ou seja, como está a sua alimentação? Aí sim a gente começa a entender o porquê que em algumas situações a gente não vê resultados positivos diante daquilo que o paciente está fazendo. Tá? Então a conduta principal, antes de qualquer tipo de suplementação, de procedimento estético, de uso de cosméticos, é o ajuste da dieta. Tá? Então proteína é importante. Carboidrato também é importante. Hoje a gente vê aí um público que é mais carbofóbico, tem medo de comer carboidrato. Então as pessoas estão indo também um pouco por esse extremismo dentro da nutrição. Então tem pessoas que não colocam um grão de arroz no prato por medo de ganhar peso. O que de fato não é verdade, né? A gente tem que pensar na quantidade. O que eleva o ganho de peso corporal não é um nutriente, é o consumo excessivo dele, tá? E quando eu penso em pele, saúde de pele, rejuvenescimento, eu também tenho que pensar na quantidade de carboidrato que o meu paciente ingere. Então olha só, eu tenho aqui um modelo, uma cobaia controle, um indivíduo low carb. Olha só a espessura dessa derme e olha só a espessura dessa derme. Né? Isso mostra também que se eu tenho um paciente que tem restrição do consumo desse nutriente, ele pensa em fazer procedimento, usar um cosmético, enfim, o baixo consumo desse nutriente também vai afetar o resultado daquele indivíduo, tá? Então, proteínas e carboidratos são essenciais para a gente ter um bom volume dela. Eu tenho que pensar nesse contexto, né? Pensando em tratamento. Então, se eu vou trabalhar um paciente que chega para mim e fala, olha, eu quero fazer um procedimento estético para rejuvenescer. Hoje está muito na moda os bioestimuladores, os preenchedores, né? Gente, a paciente que vai fazer um bioestimulador num cenário desse, né? Com baixo consumo proteico, com uma dieta toda inadequada, ela não vai ter a resposta que o bioestimulador tem para dar. Ele vai até estimular, mas não no máximo potencial que ele tem. Então o que eu tenho que pensar? Primeiro na conduta, primeiro na dieta, para depois colocar essa paciente para fazer o procedimento, tá? Sem isso, os resultados são muito pífios. Então o excesso de carboidrato, então, o baixo consumo é ruim, mas o excesso também não é legal. Então o que a gente vê no consumo excessivo de açúcar? Com o aumento da hemoglobina glicada, com o aumento dos parâmetros insulinêmicos, da glicemia, que essa pele com excesso de açúcar também fica prejudicada. Então as reações de glicação, que é aquele tipo de reação não enzimática que acaba alterando a função de proteína, o indivíduo que tem o hábito de comer muito açúcar também diminui a espessura dérmica. Então, o consumo de açúcar tem que ser ajustado para aquele paciente. Não pode ser nem pouco, nem muito. O excesso também pode gerar atrofia de tecido. Uma pele controle e uma pele glicada. Então, uma pele que está alterada. Não tem expressão de proteínas, não tem formação de colágeno. Então, você tem que ter um dano bem expressivo no tecido, tá?
Então aqui entra a lei dos antioxidantes nessa situação e o uso dos antiglicantes, né? Então a gente tem aí na farmácia magistral o uso, né, de alguns compostos bioativos, né, que podem diminuir essa taxa de glicação, né? Tem o glicoxil, tem a bioxina, tem o N-acetilcisteína, então eu tenho como reverter essa glicotoxicidade, ou seja, o efeito direto do açúcar sobre a pele. Então quando eu manejo esse metabolismo glicêmico do meu paciente, eu preservo o paciente do dano do tecido, tá? E o consumo excessivo de gordura saturada. Então a gente sabe também que o excesso de gorduras, né, saturadas também prejudicam a formação dos componentes da minha matriz extracelular. Então, por exemplo, nesse estudo eles colocaram os ratinhos e avaliaram, né, diferentes grupos de ratinhos em relação ao consumo de quantidades diferentes de gordura saturada. Então, um grupo comeu 5% da dieta em gordura saturada, outro grupo comeu 10%, 15% e assim por diante, tá? O que eles observaram no final do estudo? Que quanto maior o consumo de gordura saturada, menor é a concentração de ácido hialurônico e menor a concentração de colágeno no tecido. Então isso mostra que o tipo de gordura que vem da dieta também pode prejudicar a estrutura da minha pele. Então o excesso de gordura saturada, de fato, pode ser um fator também que proporciona um envelhecimento mais acentuado no tecido, tá? Então o que a gente sempre recomenda? Diminuir a quantidade de gordura saturada, né? A gente vê aí que as recomendações são até 10%, né, da quantidade de gorduras da dieta total do paciente, e coloca para o indivíduo, né, na maior parte das vezes, né, gorduras mono e poliinsaturadas, que aí são mais interessantes, não só para a saúde, mas também para a função da minha pele, tá? Então o excesso de gordura saturada é prejudicial sim para o meu tecido cutâneo, beleza? E aí, quando eu já sei de tudo isso, né, das intervenções, do que fazer, eu já consigo pensar em condutas nutricionais para otimizar os procedimentos estéticos. Então isso aqui é o out do negócio. É aquilo que eu jogo na pele do meu paciente para tentar estimular a produção de substâncias da minha matriz. Então, por exemplo, um procedimento estético que eu gosto muito e é simples de ser feito porque ele não é invasivo é o LED vermelho. Então, esse tipo de terapia que emite a luz vermelha propriamente dita, que tem um comprimento de onda específico, quando atinge o meu tecido cutâneo, ele ativa as vias de produção dos componentes da minha matriz extracelular. Então, toda vez que a pele ela sofre influência dessa energia luminosa, componentes do tecido são estimulados a produzir matriz. Então, os fibroblastos, por exemplo, que são as células que estão presentes na minha derme, quando expostas a essa energia, acabam aumentando a produção de ácido hialurônico, de colágeno, de elastina. Então, você tem um rejuvenescimento do tecido mediante esse tipo de terapia. E o mais bacana dessa terapia é que, além de você estimular a produção desses componentes estruturais da pele, você tem uma ativação das mitocôndrias do tecido. E por que é importante a gente ativar a mitocôndria? Porque a mitocôndria aumenta a minha capacidade antioxidante, a mitocôndria produz energia na minha célula, e a produção de colágeno, a produção de elastina, de ácido hialurônico é extremamente dependente de ATP. Se eu não tenho energia suficiente na minha pele, eu não vou conseguir produzir aquilo que eu quero mediante aquele estímulo que eu estou dando. Então a mitocôndria é uma organela essencial para o funcionamento do tecido, para o funcionamento da célula. Ela tem que estar produzindo. E o LED vermelho tem a capacidade de aumentar a produção de ATP dentro dessas células, tá? Então eu gosto disso aqui para aplicar no paciente que passou por um procedimento cirúrgico, que está ali pensando em cicatrização, aquele paciente que voltou, por exemplo, de um pós-praia, que agrediu o tecido, que aquele tecido precisa ser regenerado. Ou seja, é um procedimento que tem muita aplicabilidade pensando em melhora estrutural de pele, tá? Estamos sempre pensando que, puxa, pensando em mitocôndria, né? Ácido alfa-lipoico, niacinamida, coenzima Q10, a creatina, a gente sempre associa a creatina para atividade física, mas hoje os estudos mostram que a pele humana usa muita creatina para as suas atividades. Então a creatina tem uma aplicabilidade estética enorme e que muito pouco é usado, né, na farmácia de manipulação, até mesmo nos produtos acabados. Então a creatina é um componente energético para o tecido, né?
e que na pele aumenta muito a ressíntese de ATP, tá? Então eu coloco sempre aí 5, 10 gramas de creatina, dependendo da condição da pele desse paciente. Então, por exemplo, vou pegar uma pele de um paciente com psoríase, eu vou aumentar a quantidade de creatina. Vou pegar a pele de um paciente que só quer fazer manutenção, 5 gramas de creatina, de 3 a 5. Então eu levo em consideração a qualidade e a estrutura daquela pele, tá? E aí, pensando em regeneração tecidual, né, mediante ao procedimento, o que eu posso pensar? O biova, que tem ali hidroxiapurina, que vai estimular a produção de colágeno. Então é um nutracêutico que é formado a partir da película do ovo. Sabe quando a gente cozinha ovo, não fica aquela pelinha branca? Quando a gente descasca o ovo, tem uma pelinha, o bioma é feito daquela estrutura. E ali tem bastante hidroxiapurina. É uma forma de você estimular essa matriz extracelular. Vitamina C, que é cofator para a produção de colágeno. O zinco, os próprios peptídeos de colágeno também podem entrar nesse processo de regeneração. Então a gente tem como otimizar os procedimentos mediante a suplementação, tá? Então isso aqui é uma tendência dentro da estética, usar nutracêuticos, suplementos alimentares para potencializar os resultados, né, das terapias estéticas, tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente vê crescendo muito, né, dentro dos consultórios, dentro das clínicas de dermatologia, porque o resultado é bem diferente, ok? Quando a gente pensa no LED azul, que geralmente é utilizado para tratar algumas afecções cutâneas, infecções de pele, ele funciona muito bem, porque o LED azul, ele aumenta o dano oxidativo, ele estimula a produção de radicais livres, e esses radicais livres matam os micro-organismos da minha pele. Por isso que é importante, muitas vezes, evitar o controle do dano oxidativo para a gente ter um benefício no tecido. Então, por exemplo, paciente com acne, a gente controla muito a população de bactérias da pele usando o LED azul. O LED azul ele tem um efeito bactericida. Quando ele atinge o tecido, quando esse LED azul atinge as bactérias da minha pele, ela aumenta a produção de radicais livres nesses micro-organismos, aumenta o dano oxidativo. Então essas bactérias, esses micro-organismos morrem pelo excesso de radical livre produzido naquele micro-organismo. Então é um tipo de procedimento que é interessante para a gente tratar doenças, principalmente infecções. E quando eu penso nesse mecanismo de ação, o que eu tenho que pensar no pós-procedimento? Aumentar a capacidade antioxidante dessa pele. Então o que eu uso? Dioxina e N-acetilcisteína. Então, logo após a exposição do paciente ao procedimento, eu tenho que reverter esse dano oxidativo. Porque no princípio ele foi bom para matar os micro-organismos. Depois eu tenho que reverter aquele dano. E aí eu uso os antioxidantes para tentar minimizar o impacto dessas espécies reativas de oxigênio na pele, tá? Então no LED azul, como pós-procedimento, a gente aumenta a capacidade antioxidante desse tecido, ok? A radiofrequência, eu acho que aqui alguém já fez radiofrequência aqui? Já fez esse tipo de procedimento, não? A radiofrequência é um estímulo energético fornecido no tecido. Então você joga uma onda eletromagnética e essa onda eletromagnética produz calor. Então é um calor de dentro para fora, aumenta a temperatura da minha pele. Então a temperatura que se atinge mediante a radiofrequência é de 38 até 46 graus. Então dependendo do que eu quero no meu paciente, se é, por exemplo, tratar uma gordura localizada, eu vou usar temperaturas mais altas, porque daí eu afeto, por exemplo, tecido adiposo subcutâneo. Se eu quero estimular colágeno, eu vou trabalhar com temperaturas mais baixas, 36, 39 graus. E essa temperatura que eleva ou se eleva no tecido, acaba modulando as vias bioquímicas que estimulam a produção de colágeno na minha pele. Então a radiofrequência hoje é um dos principais procedimentos realizados em clínicas estéticas para rejuvenescer uma pele envelhecida. Pelo aumento de temperatura que ela gera, e esse estímulo de temperatura aumenta a produção de colágeno, tá? Na minha prática clínica é um dos principais procedimentos que geram melhores resultados. Eu gosto muito da radiofrequência, porque hoje a gente tem aí gerações avançadas desse equipamento, dessa tecnologia, que promovem bons efeitos no tecido. Além disso, a gente tem o HIFU, eu acredito que vocês já viram falar, o ultrassom microfocado, que é um tipo de procedimento que também está associado com ressíntese de colágeno, com aumento da densidade térmica na pele. E basicamente o que o HIFU faz é concentrar num único ponto focal uma quantidade intensa de energia. Essa quantidade intensa de energia aumenta a temperatura nessa região, nesse ponto focal, em até 60 graus.
Então você gera uma lesão bastante intensa na pele. E para reparar esse processo, essa lesão, a pele produz colágeno. Então um dos mecanismos de rejuvenescimento associado ao Haifu é o dano da temperatura gerado no tecido. Então quando eu aumento isso aqui, eu gero uma lesão, uma queimadura propriamente dita, e essa lesão ela precisa sofrer um processo de reparo. E esse processo de reparo vem com a produção com síntese de colágeno no tecido, tá? Então a gente vê que após o procedimento, ó, você aumenta a atividade de fibroblastos, você aumenta a quantidade de vasos sanguíneos nessa pele. Isso é bom porque aumenta a nutrição no tecido, você aumenta a densidade de células imunológicas que vem para a região, justamente para estimular o reparo dessa pele. Então você tem aqui fatores que acabam otimizando ali a produção de colágeno no tecido, tá? Dentro desse contexto, né, a gente tem o biovo. Então, como eu falei, o biovo é uma proteína hidrolisada da casca do ovo, da membrana que recobre a casca do ovo, e a gente tem bastante hidroxiprolina, né? E essa hidroxiprolina hoje é entendida como um dos principais componentes nutricionais que estimulam o fibroblasto a produzir colágeno, tá? Então a gente vê aí os estudos mostrando que as linhas de expressão, a densidade dessa pele melhora e, sobretudo, aí, a hidratação do tecido. Então, diante desses procedimentos, radiofrequência, ultrassom microfocado, eu posso trabalhar com essa prescrição. Então, eu posso colocar para o meu paciente, né, os peptídeos de colágeno, justamente para fornecer aminoácidos e substâncias, né, que vão estimular o fibroblasto da minha pele. O próprio ácido hialurônico, que é um componente que a gente pode usar de forma oral para aumentar a hidratação dessa pele. Eu posso usar o Biovabil, que é os peptídeos da casca do ovo, justamente para fornecer esses aminoácidos, né, para a síntese de colágeno, a própria vitamina C e o bioferrin, que é o tipo de nutracêutico que contém ferro na composição e que é extremamente importante também para a produção de colágeno. Existem dois nutrientes que são fundamentais para a síntese de colágeno na pele: vitamina C e ferro. Sem esses dois nutrientes, você não produz essa proteína no tecido. Então, por exemplo, uma paciente anêmica que tem deficiência de ferro, em hipótese alguma, ela pode fazer um procedimento estético porque ela não vai conseguir estimular a produção de colágeno no tecido. Então, sem ferro, você não produz colágeno. Então, é um nutriente que a gente tem que avaliar antes de você colocar uma paciente para fazer procedimento. Então, quantas pessoas fazem o hemograma antes de fazer um procedimento estético? Ninguém, né? Então, nenhum dos profissionais que atendem esse público hoje faz esse tipo de avaliação de exames laboratoriais, né? E muito de alteração que a gente vê nesse público, do ponto de vista nutricional, pode afetar aí, né, a qualidade do tecido. Então, a anemia ferropriva, né, a privação do ferro, pode ser um fator que pode comprometer o envelhecimento da pele, tá? Então a gente sempre tem que pensar nesses cofatores, tá? Por isso que eu coloco o bioferrin. Então muitas vezes, se você tem deficiência desse nutriente, a deficiência desse nutriente pode comprometer a saúde do tecido, tá? Pensando nos bioestimuladores, que hoje está em alta, né? Que são os procedimentos que acabam ali estimulando diretamente, né, a produção de colágeno na pele. A gente tem aqui o Biova, como eu falei, ele tem essa capacidade de estímulo, a vitamina C, o ácido hialurônico e o zinco quelado, tá? Então a gente coloca aqui essa suplementação 30 dias antes, para preparar a pele para o procedimento, e retoma com a suplementação 72 horas depois que o procedimento é realizado. Por que a gente espera essas 72 horas? Porque os bioestimuladores, eles geram um processo inflamatório no tecido. Ou seja, quando você introduz o ácido polilático, a hidroxiapatita, você está colocando substâncias, microesferas, que sinalizam os componentes imunológicos da minha pele a produzir colágeno, principalmente macrófagos. Então, quando eu coloco um bioestimulador, a gente tem ali células de defesa que migram para essa região, começam a produzir citocinas que estimulam a atividade dos meus fibroblastos. Então eu gero um processo inflamatório, e esse processo inflamatório é que estimula a produção de colágeno no tecido, tá? Então, de 72 horas até 10 dias, é o que a gente vê na literatura, é o tempo que essa inflamação permanece na minha pele. Então eu tenho que respeitar esse fenômeno. Se eu começo a interferir diretamente nesse processo, eu acabo interferindo no resultado da minha paciente. Então,
o processo inflamatório sempre vai ser um fator determinante para o resultado. E eu tenho sempre que esperar esse período. Que, gente, é de 3, 5 até 10 dias após o procedimento. Então eu tenho que deixar inflamar, porque essa inflamação vai ser importante. Eu tenho que intervir quando essa inflamação começa a se estender. Então, se eu vejo que não há resolução do processo inflamatório, aí eu tenho que pensar em estratégias para diminuir essa inflamação. Aí eu vou entrar com ômega 3, vou entrar com cúrcuma, vou entrar com antioxidantes, eu vou tentar reverter e diminuir esse processo. Mas no caso dos bioestimuladores, esse processo é fundamental para a gente ter os melhores resultados, tá? Então eu coloquei aqui um protocolozinho que eu acabo utilizando na minha prática clínica, respeitando justamente esse período, tá? E era isso, gente. Então a ideia foi justamente mostrar o quanto a nutrição, a suplementação pode, de fato, otimizar os resultados que a gente espera diante dos tratamentos estéticos dos nossos pacientes, tá bom? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Legal, então vou deixar aqui para vocês, ó, de novo, os meus contatos. Quem tiver curiosidade, quiser entender um pouco mais do universo da nutrição estética, pode ficar à vontade, pode me mandar mensagem. Eu tenho alguns livros escritos na área. Quem quiser, o Manuel que está ali no fundo, ó, ele tem os meus materiais. Então tem livro de interpretação de exames laboratoriais na nutrição e estética. Então os principais marcadores bioquímicos que a gente avalia no paciente. Tem protocolos nos livros também, então manual de prescrição de nutracêuticos, então o manual também tem essa literatura ali. Quem quiser dar uma olhada, que é um banco de fórmulas que a gente usa em vários tipos de procedimentos, ok? Então fica o convite, quem tiver dúvida pode mandar mensagem que eu estou à disposição, tá bom? Obrigado!